Aleluia. O pastor Éder Jackson, amém? Está nos trazendo a palavra de Deus essa noite. Para quem não conhece, viu? Esse é o nosso pastor. Uma bênção, Senhor. Deus continue abençoando. Queridos, paz do Senhor a todos. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus 14, versículo 22 ao 36. Glória a Deus. Mateus 14, versículo 22 ao 36, vamos estar lendo. Eu queria que os irmãos nos ajudassem nesse texto. Eu vou ler o versículo 22, se você puder ler um após o outro em voz alta até o 36, eu agradeço. Todos acharam, amém? Diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Amém? Podeis assentar? Depois nós vamos fazer uma oração por essas cadeiras aqui na frente. Repreender todo o mal que está nelas aqui, porque alguma coisa que tem que os irmãos não gostam de sentar nela. Tudo bem com os irmãos? Bem, eu quero falar um pouco sobre esse texto. Esse texto, ele praticamente acontece às margens e também dentro do lago ou do mar da Galileia. Interessante que esse mar da Galileia, que é um mar de água doce, ele tem aproximadamente 21 quilômetros de extensão, entre 12 e 13 quilômetros de largura. Esse mar, ele marca alguns milagres que Jesus fez. Foi nesse mar que Jesus repreendeu o mar e o vento, naquela tempestade. Foi nesse mar que ele também andou sobre as águas. E foi também às margens deste mar também que ele multiplicou os pães e os peixes. E
também foi nesse mar também que ele mandou os apóstolos voltar de novo e lançar a rede. E eles pegaram muito peixes. E isso no início do seu ministério, e depois da ressurreição também ele mandou eles lançar a rede novamente. Eles pegaram 153 grandes peixes. Então esse mar da Galileia, ele tem uma história muito linda no que se refere ao ministério de Jesus. Inclusive os discípulos, a maioria deles que seguiram Jesus eram pescadores, e eles pescavam dentro deste mar. Eles pescavam neste lago, também chamado Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, mas mais conhecido pelo Mar da Galileia. É um mar que, quando você vê assim as fotos dele, é muito bonito. Eu ainda vou poder atravessar ele ainda, não vai demorar muito. Mas é um mar muito bonito. Interessante que quando se fala mar, e levando em conta que lá é um grande lago de água doce, aí fica assim o pergunto, mas por que chamar mar? Aí nós começamos a pensar o seguinte: hoje, com a evolução que nós temos, se você quiser ir ver o mar hoje, você pode pegar um avião que você consegue ver o mar hoje ainda, né? Ainda mais se o avião cair no mar, você vai ver ele bem mais rápido ainda. Mas se o avião não cair no mar, você vai ver ele de noite. Mas se você quiser ver o mar amanhã, você pode pegar um carro hoje, né? Andar 7, 8 horas, você vai estar de frente ao mar. O certo é, se você também não quiser ir de carro e nem de avião, você liga a televisão e você pode ver o mar. Ou então pela internet, pelo celular, você vai ver o mar. Hoje é fácil. Hoje você sabe quantos mares tem, quantos oceanos, quantos continentes. Você tem informação para tudo, quantas cidades. Você sabe a metragem que tem em quadrados e quilômetros quadrados da nossa nação. Você sabe a distância daqui em Israel, daqui na China. Você sabe a distância daqui na tua casa. Hoje você tem tudo isso através dos recursos que a tecnologia tem trago para a gente. Mas naquela época, por mais que a nação de Israel estava praticamente banhada pelo oceano, só que as pessoas não tinham acesso tão fácil ao mar. Porque pensa bem, você andar 160 quilômetros de pé, ou então de camelo, ou então num jegue, ou então a cavalo. Você pensa bem, você andar esse tanto montado num animal. Você vai ficar todo quebrado para chegar na beira do mar, para ver o mar de verdade e voltar. Então a noção que eles tinham de mar, a maioria das pessoas ali em Israel, era aquele grande lago. Quando eu falava mar para eles, eles lembravam do Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, de Genezaré, que é o mesmo mar, o mesmo lago. Então, quando eles falavam de mar, para aquele povo que habitava ali naquelas redondezas, a visão que eles tinham era que mar era aquilo. Hoje para nós não é fácil falar, não, lá não era um mar, lá era um lago, um grande lago. Porque hoje nós temos acesso. Quem já viu o mar de perto aí? Quem já viu o mar de perto? Metade do pessoal, né? Quem já tomou água salgada para ver se realmente é salgada? Quem tomou? Isso. O que vocês acharam da água? Salgada. Coisa boa, né? No mar, ou você toma para provar por vontade, ou você toma obrigado, né? As outras te obrigam a tomar, provar da água. Então, só que nesse mar, chamado Mar da Galileia, Jesus fez grandes milagres, fez grandes pregações. Ele pregou para milhares de pessoas às margens deste mar. Quando ele estava iniciando o seu ministério e ele pediu o barco de Pedro emprestado,
e certamente também estava ali André, que era irmão de Pedro. Ele disse: afasta um pouco o barco, porque ele queria pregar para muitas pessoas ouvir. Quando eu falo com vocês hoje, eu falo com o microfone, porque eu tenho uma voz um pouco baixa, e se eu falar sem microfone, alguns irmãos não vão ouvir ou não vão entender. Agora imagine Jesus pregar para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sendo ouvido de uma forma audível, né? Sem microfone, sem recurso nenhum. Pastor, como é que isso era possível? Primeiramente, o ambiente do mar, ele ajuda a transportar as ondas sonoras. Eu estava com o Felipe esses dias no Rio Pará, pescando pela fé, mas a fé foi fraca, ou a fé nossa dos peixes. Aí ele começou a conversar comigo, uma distância. Eu falei: Felipe, a sua voz está vindo bem clarinha aqui perto de mim, né? Por causa das águas. Nós até pensamos falar com os peixes: peixes, venham para cá, para ver se eles iam ouvir, né, Jonas? Mas não ia dar certo. Então o que eu aprendi? Que as ondas do mar, das águas, elas ajudam as ondas sonoras. Outra coisa também que eu aprendi, que naquela época a audição das pessoas era melhor, porque a nossa audição, ela foi danificada com o tempo por causa de muitas coisas. Primeiro, alimentação, né? Primeiro, muitos barulhos que a gente ouve: carro, trator, né? Máquinas, muita coisa que tem um ruído na cidade. Você que trabalha aqui em Fábrica Nova Serrana, você sabe o que é barulho, não é verdade? Então, essas coisas vão danificando ao pouco as nossas audição. Então, nós não ouvimos tão bem como se ouvia antigamente, né? Hoje, quem ouve melhor é as mulheres. As mulheres ouvem muito melhor do que os homens. Você começa a falar um assunto baixinho assim, e ela de longe fala: quem te falou isso? Né? Elas têm uma facilidade de ouvir bem quando elas querem. Quando elas não querem, também não ouvem nada, né? Mas quando quer, ela tem uma audição melhor, mais sensível do que os homens. Então naquela época as pessoas ouviam mais. Você percebe que quanto mais velho você fica, menos você ouve? Sabia disso? Quer ver? Eu vou fazer um teste para você ver aqui, tá? Sarou, né? Mas tá vendo? Você já não estava ouvindo direito, está melhorando, né? Então aquele mar, ele foi um mar que ficou marcado pelos grandes milagres de Jesus. Só que teve um dia, e eu quero falar sobre esse dia hoje, que ele estava fazendo algo. Sabe aquele dia que o dia é cheio? Ele tinha chegado às margens do mar da Galileia, e quando ele estava ali, ele ouviu uma notícia que João Batista havia morrido. O que ele fez? Ele pegou um barco sozinho, atravessou para o outro lado e foi ficar um tempo a sós. Quando a multidão soube que ele tinha se retirado, elas foram a pé, rodeando o lago, até chegar nele. E quando chegaram nele, ele viu aquela multidão. Diz o texto que ele teve compaixão daquela multidão. E ele começou a ensinar ali no mar da Galileia aquela multidão. E quando foi se ficando já mais tarde, porque era muito tempo de ensinamento, ele falou assim: Senhor, despede a multidão, porque está ficando tarde, esse povo tem que comer. Na verdade, os próprios discípulos estavam com fome também, né? Estavam procurando um motivo, né? Falou assim: despede o povo para ir comer, nós estamos vendo que já está ficando tarde, não tem como alimentar o povo. Aí Jesus manda eles alimentar o povo, houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Foi um milagre, foi coisa extraordinária. Todo mundo ficou cheio do Espírito, ficou cheio também fisicamente, bem alimentado. E Jesus falou com os discípulos assim: olha, entra no barco e atravessa para o outro lado. Ele deu uma ordem para eles. Alguns textos dizem que ele insistiu para eles atravessar. O que eu entendo com isso? Eles não queriam ir sozinhos sem Jesus.
Eles não queriam atravessar para o outro lado sem Jesus. Por quê? Eu tenho duas opiniões. Primeiramente, Jesus não tinha barco para ir depois sem eles. Segundamente, essa palavra segundamente, acabei de inventar agora, tá? O segundo, eles lembraram que um dia eles atravessaram o mar sem Jesus, aliás, com Jesus no barco, e uma tempestade quase que faz o barco virar. Eles pensaram, com Jesus no barco, nós passamos aperto, imagine sem ele no barco. Só que Jesus insistiu, é como se dissesse, estou mandando vocês ir, vai. E eles entraram no barco. O mar da Galileia, ele é um mar que a sua localização está localizado perto de muitas montanhas e acima, porque ali é o Rio Jordão que vai descendo, faz aquele grande lago, depois desce e forma o Mar Morto, né? Onde aquelas águas doces se tornam águas salgadas. Mas lá no pé do monte, lá tem o Monte Hebron, que é um monte de 2.750 metros de altura, que você consegue ver lá em cima do Monte Hebron, você consegue ver neve, porque ele é muito alto. Então tem tempo que por causa daquela frieza daquele Monte Hebron, daquelas ondas frias, e por causa das cordilheiras também que existe ali, de uma hora para outra surgem grandes tempestades sem aviso iminente. E aquelas tempestades vêm sem explicação, do nada, formam um vento como que num funil e açoita aquele mar da Galileia. Alguns anos atrás, agora teve uma tempestade de ondas de mais de 3 metros de altura, isso dentro de um lago de água doce, por causa de onde está a sua localização. Então, nesse ultrapassagem ou passagem deles para o outro lado do mar, eles enfrentaram algumas dificuldades. Só que enquanto que eles estavam dentro do barco tentando atravessar, Jesus estava despedindo a multidão, e depois que ele despediu a multidão, ele subiu ao monte para orar. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. E ao chegar da noite, estava ele só. Deixa eu te falar algo. Por que ele subiu ao monte para orar? Você vai olhar a vida de Jesus no seu dia a dia, toda hora tinha alguém do lado dele, para ouvir as suas palavras, seus ensinamentos, para ser curado de alguma enfermidade, para questionar ele acerca da lei de Moisés. E ele sabia que ele precisava alimentar o povo, espiritualmente falando, ele precisava curar as pessoas da sua enfermidade, ele sabia que precisava trazer um alento para as multidões, mas uma coisa ele não abria mão, ele precisava de ter um tempo a sós com o Pai. Ele precisava receber do Pai para passar para as multidões. O que eu aprendo com isso? Primeira coisa, você não dá nunca aquilo que você não tem. Você só dá aquilo que você tem. Segunda coisa que eu percebo aqui, os antigos, minha mãe muito falou isso, diz que aonde você só tira, não coloca, uma hora acaba. Quem tem conta corrente sabe o que é isso. Uma hora acaba. Então você vai se doando muito, vai dando muita coisa boa para as pessoas, mas se você não buscar da fonte, uma hora você seca. E quando você seca, você vai começar a dar para as pessoas aquilo que você não tem. Aí as suas palavras não têm mais efeito. Aí as suas pregações não têm mais efeito. Aí a sua oração não tem mais efeito. Aí os seus conselhos não tem mais efeito. Por quê? Porque você está vazio. E quem está vazio não consegue alimentar ninguém.
quem está vazio não consegue satisfazer ninguém. Então, antes de querer fazer algo por alguém, alimentar alguém, antes que você quiser ajudar alguém, procure primeiro quem tem para te dar, para você dar para os outros. Vá na fonte e busca da fonte para que você tenha aonde transbordar. Porque se você não tem da fonte para transbordar, aquilo que você transbordar sem ter da fonte, não vai trazer cura, vai trazer enfermidade, não vai trazer alegria, vai trazer tristeza, não vai trazer paz, vai trazer guerra. Sabe por quê? Porque se você não tem de Deus para dar para alguém, aquilo que você dá vai ser de você mesmo ou vai ser do inimigo. E a palavra que eu tenho nesta hora para você é: cuidado com o fruto que você está produzindo. Porque tem muitas pessoas que começou sendo frutos do Espírito Santo e no meio do caminho mudou de fonte e começou a produzir frutos malignos e ainda acham que é Deus que está usando. Tem alguém aí? Tome cuidado. Nós precisamos alimentar da fonte. Nós precisamos buscar da fonte. Jesus era o Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas ele sabia que como homem, ele precisava relacionar com Deus. Então ele disse para os discípulos: atravessa. Senhor, mas atravessa. Senhor, mas atravessa. Não discute. Eu despeço a multidão. Mas só vai ficar só. Eu nunca estou só. Eu preciso de um tempo a sós com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida é muito corrida. Eu sei que é. Eu sei que se eu conversar com todo mundo aqui vai ter uma justificativa. Mas escute, nós precisamos de um tempo a sós com Deus. Nós precisamos de um momento a sós com Deus. Você precisa de um lugar secreto com Deus. Você precisa de um tempo a sós com Deus. Quando a Bíblia fala para você entrar no seu quarto e fechar a porta, fecha a janela. Se fosse no dia de hoje, desliga o celular, desliga o telefone, desliga a televisão, fecha tudo, fecha os portão. Sabe por quê? Porque você precisa de um lugar secreto com Deus. Você precisa de um lugar de intimidade com Deus. Porque no lugar de intimidade com Deus, você não só se alimenta, mas você se despe todo. Você fica nu diante de Deus e diz: Senhor, eu sou isso, eu estou assim, eu estou assado, e eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua misericórdia, da tua graça. Você fala com Deus no secreto coisas que você não pode falar junto da multidão. Precisamos de um lugar secreto. Precisamos de intimidade. É muito bom orar juntos, é uma maravilha. A igreja começa a orar juntos, é algo maravilhoso. Mas tem oração que você tem que orar no secreto. Porque é no secreto que você se abre, que você se revela, que você tira as máscaras, tira as capas, que você quebra o seu coração e diz: Senhor, eu preciso de um pai, eu preciso de um amigo, eu preciso de um conselheiro, eu preciso de alguém que me conforta, eu preciso de um intercessor. Porque é no quarto, é no momento que você está só, que você consegue abrir o seu coração para que o Espírito Santo venha sobre a tua vida e diga: eu te conheço, eu sei quem você é, e eu vou te ajudar a você mudar. Oh, aleluia. E eles atravessaram, e de repente Jesus, quando olhou, ele já estava no meio do mar. Interessante que já era para eles terem chegado do outro lado, mas ele estava no mar, no meio do mar. E o texto diz que
o vento era contrário. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando o vento é contrário, você tem que trabalhar dobrado. Quando o vento é contrário, você tem que fazer a força sua 2 vezes mais. Deixa eu te falar, quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade sobre a tua vida, quando as portas fecharem, quando o mundo parece que está desabando sobre você, quando o casamento não está bem, a família não está bem, as finanças não estão bem, a saúde não está bem, deixa eu te falar uma coisa, não é hora de você se prostrar nesse momento não. Não é hora de você ficar se lamentando nesse momento não. Porque quando o vento está contrário, está soprando sobre a tua vida, te jogando você para outro rumo, é nessa hora que você tem que orar dobrado. É nessa hora que você tem que se humilhar dobrado, buscar a Deus mais e mais ainda. Não é hora de se esconder, não é hora de se lamentar, é hora de reagir com força dobrada. Se o vento está contrário, reme mais forte. Porque se você não remar mais forte, a situação vai levar você para onde você não queria ir. Se você não colocar a sua força neste momento de dificuldade, os problemas vão levar você para onde você não queria ir. Então, em nome de Jesus, está forte o vento, reaja, não pare. Está orando 1 hora, 1h02. Está lendo 10 capítulos da Bíblia, lê 20. Mas redobre a sua força, porque você está numa peleja, e se você se afrouxar, você não chega no seu destino. O provérbio diz que se você te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia ou da peleja, a tua força será pequena. E diz a Bíblia que quando deu a 4ª vigília, entre 3 e 6 horas, Jesus vai ao encontro dos discípulos no meio do mar. Interessante que ele viu que os discípulos estavam em aperto por causa do vento contrário. Só que ele não foi de imediato. Ele continuou orando, continuou falando com o Pai. Ele viu a dificuldade deles, porque são 21 quilômetros. Eles podiam atravessar ali com 5 horas, 6 horas, mas já estava tarde, já de madrugada, quase 4 horas da manhã, mais ou menos, entre 4 e 5 horas, eles estavam lá na peleja. Mais de 10 horas naquela peleja. E ele tinha visto antes, mas ele não foi para lá. Você sabe por que ele não foi? É porque tem processos na nossa vida que nós vamos aprender passando por ele. Você não aprende desistindo da luta. Você não aprende cortando volta da luta. Você aprende no processo. Então muitas vezes você grita, você clama: Deus, me socorre. Ei, Deus sabe que você dá conta. E Ele sabe que se tirar você dali naquela hora, você vai sair dali mais fraco ainda. Porque é as lutas e as dificuldades que nos faz crescer. Deus tem permitido luta nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida. É para nos fazer crescer. Só que Ele está olhando. Ele não colocou a mão ainda, mas Ele está olhando. E testando a sua capacidade, a sua resiliência de prosseguir sem desistir. De lutar em meio às dificuldades. Porque não é o tempo dele intervir ainda. Porque quando for o tempo, ele vai chegar. Então tenha paciência. E não pare de lutar. Tenha paciência. Continue remando. Mas eu estou cansado. Descansa um pouco. E depois volte a remar.
Descanse de novo, mas volte a remar. Não é que Deus não te ama, é que nós precisamos crescer, e nós só crescemos quando passamos pela prova. Ninguém cresce quando desiste. Se você parou de remar, você fracassou. Aonde Deus acreditava que você tinha tudo para dar certo. Você fracassou não foi porque Deus quis. Você fracassou não é porque você não conseguia. Você fracassou porque você foi covarde. Você desistiu quando Deus acreditava em você. Você desistiu quando Deus contava com você. Você inventou um monte de desculpa, mas Deus sabe que você dava conta. E Ele permite você passar pela prova, porque Ele sabe que você dá conta. E Ele quer que quando você chegar do outro lado, você chegue mais forte, mais resiliente, mais amadurecido, para que você entenda que é um processo que vai fazer você criar força. Criar força. E quando Ele chega ali perto deles, eles assustam, achando que é um fantasma. Porque a gente acha que quando a coisa está ruim, é mais fácil ela piorar do que melhorar, né? Quando você vê alguém andando no meio da água, não é costume hoje, imagina naquela época, ainda escura ainda, porque as cidades não tinham luz, o que tinha era lamparinas nas casas, e eles estavam no meio do mato, era um breu. A única coisa que o Senhor conseguiu ver ali, quem sabe, era uma lamparina ainda acesa, de longe, que foi o suficiente para dar ele uma direção até o barco. E quando ele chegou ali, e eles, por causa daquela pouca claridão, ou quem sabe porque o dia já estava quase amanhecendo, eles viram um vulto e começaram a gritar, e eles: ei, tem de bom ânimo, sou eu. É como ele dizendo assim: olha, ei, estou chegando. Porque quando Ele chega, chega a solução. Porque quando Ele chega, o problema é resolvido. Quando Ele chega, a situação muda. Quando Ele chega, o ambiente muda. Deixa eu falar uma coisa para você. Está difícil, mas quando Ele chegar, a coisa muda. Quando Ele chegar, o ambiente muda. Mas está tão difícil, está esquisito, está pesado, está complicado. Ei, continua remando. Porque se você continuar remando, Ele vai dizer: agora eu posso ir. Porque não desistiu, não parou. Agora eu posso ir. E Ele vai chegar e vai te dizer para você: tem de bom ânimo, sou eu. Interessante que naquela hora Pedro falou: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo. Sabe quantas pessoas tinham no barco? Tinham 12, no mínimo. Sabe quantos pediu para ir? 1. Sabe por quê? Porque pior que esteja a situação, a gente sempre acha que no barco é mais seguro. Por pior que esteja a situação, a gente sempre acha que no barco é mais seguro. Deixa eu fazer uma aplicação desse barco. Porque nesse barco, todo mês, o salário chega. Porque nesse barco, todo mês, a cesta básica chega. É porque nesse barco, você sabe que pode dar o que der, mas vai ter água, vai ter luz, vai ter roupa, vai ter um carrinho. É velho, mas tem. O barco é bom. O barco te traz segurança. Ainda mais quando você olha lá fora: nossa, que tempestade, meu Deus, que coisa terrível. Se o barco está quase afundando, como é que você desce do barco? Não, eu vou trazer mais claro. Se a coisa está tão difícil,
Tanta gente passando por luta, dificuldade, tribulação, coisa terrível. Graças a Deus que eu tenho um barco, ele é pequenininho. Mas pensa bem, eu estou aqui dentro, das ondas está assim, quase me jogando fora. Mas eu estou aqui dentro. Graças a Deus por esse barco. O maior problema daqueles discípulos foi o barco. Porque o barco traz uma comodidade muito grande na gente. Porque você fala, pelo menos eu tenho um barco. Tem gente que nem um barco tem. Mas se você não sai do barco, você não anda sobre as águas. Se você não sai do barco, você não vive o sobrenatural. Porque o maior inimigo de você viver coisas extraordinárias é o seu barco. É a sua vida comum. É a sua vida mediana. Eu já vi pessoas falar assim, olha, eu trabalhei 30 anos na mesma empresa. Saí de lá, recebi um acerto, consegui comprar uma casa. Aí se você não quer ser hipócrita, você fica calado, mas você pensa, a pessoa passou uma vida aqui por causa de uma casa. Não conheceu outros lugares, não passeou, não aproveitou a vida. Não fez coisas extraordinárias, não, eu tenho uma casa. Ele diz, pelo menos eu tenho onde morar. Porque tem pessoas que não tem nem onde cair morto. Você cair morto, qualquer lugar tá bom. O barco é seu maior inimigo. A sua falsa segurança é seu maior inimigo. Aí Pedro saiu e começou a andar. Porque você só anda sobre as águas se você sai do barco. Deixa eu te falar que isso é uma coisa aqui. Quem ficou dentro do barco, com certeza não torceu para Pedro andar. Torceu para ele cair. Porque se ele cai, todos iam falar, ainda bem que nós não entramos. Mas se ele anda, eles iam falar, por que eu não fui também? Tem pessoas olhando para você, torcendo pelo seu fracasso. Porque eles são tão covardes, que não tem coragem de descer do barco. E quando você descer, eles vão torcer para você fracassar. Porque se você der certo, eles vão se frustrar pro resto da vida. Porque eles vão falar, por que eu não desci também? Por que eu não desci também? Por que eu não tirei o pé para fora do barco e pisei na água? É quando Pedro começou a andar, os 11 ficou assim. Ele está andando. E Pedro ia para onde? Encontrar com Jesus. Só para saber se vocês estão acordados, dê um glória a Deus aí. Quem não estava acordou agora. Só que Pedro tinha fé para entrar na água. Porque quando ele começou a entrar, aí veio o que? Veio os ventos, e ele olhou para os ventos. E quando ele olhou para os ventos, ele começou a afundar. Porque ele tinha fé para entrar na água, mas não estava preparado para enfrentar o vento. Só que o Senhor disse, vem Pedro, já que você quer vir. Jesus não mandou ele descer do barco, porque sabia que ainda não era o tempo. Mas se ele quis, Jesus não joga a fé e a expectativa de ninguém no chão. Diz, vem Pedro. Porque talvez se ele ficasse lá, ele não ia ter um aprendizado como ele teve. Qual foi o aprendizado, pastor? É porque ele teve fé para andar na água.
Só que ele não teve fé para suportar os ventos. Porque quando ele viu o vento, ele teve medo. E o medo é o maior inimigo da nossa fé. Deixa eu falar algo. O vento não poderia derrubar Pedro. Por que você sabe disso? Porque Jesus estava andando no mesmo mar. Era o mesmo vento. Só que o vento não poderia derrubar Pedro, mas poderia desestabilizar as suas emoções. O diabo sabe que ele não pode te derrubar quando você está andando a encontrar com Jesus. O que ele usa? Ele usa o vento, ele usa o que? Ele usa o medo. Para quê? Para desestabilizar as suas emoções, para tirar o seu foco, para tirar você da onde você está indo e você tirar a sua atenção para algo que está ali para te atrapalhar. O problema de Pedro foi quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento, para as ondas. Esse foi o seu problema. Ele teve fé para entrar na água, mas não teve para suportar os ventos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se o Pedro de Atos 2 tivesse agora entrando na água, ele andava e nenhuma tempestade iria derrubá-lo. Sabe por quê? Porque o Pedro de Atos 2 era um Pedro amadurecido. Era um Pedro que tinha crescido. Era um Pedro que tinha apanhado muito. Era um Pedro que sabia quem ele era. Porque quando você descobre quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Quando você descobre quem você é, os ventos não te assustam mais. Irmão, você viu o que está acontecendo? Vai vir isso, tem outra pandemia vindo, está vindo uma crise, está vindo isso, está vindo aquilo. Fique tranquilo, irmão. Mas tranquilo como? Você não está com medo, não. Eu faço parte do reino de Deus. E o governo deste reino, ele não tem crise. O governo desse reino tem Cristo. E quando você entende isso, as tempestades, os ventos fortes, não te abala mais. Só que quando Pedro olhou para os ventos, ele começou o quê? Começou a afundar. Deixa eu falar algo. O medo sempre vai te levar você para o fundo. O medo sempre vai te levar você para o fundo. Só que interessante, quando Pedro começou a afundar, o que ele fez? Jesus, me socorre. Sabe o que eu acho interessante nisso aqui? E eu acho que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa passagem. Pedro, quando começou a ver que estava afundando, ele já começou a gritar por socorro. Porque ele viu que se ele não fosse socorrido rápido, ele morreria. Alguém aceita água? Então o que ele fez? Ele pediu socorro depressa. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Você vê que as coisas estão afundando. Você vê que a sua vida está afundando. Você vê que a sua vida espiritual está afundando. Você vê que o seu casamento está afundando. Você vê que as suas finanças estão afundando. Você vê que as suas emoções estão afundando. E sabe o que você faz? Você fica calado. Porque é orgulhoso, prepotente, eu não vou me expor. Fica afundando e morrendo. Sabe o que Pedro fez? Orgulho, sai para lá, Jesus! Socorre-me! Não espera afundar para pedir socorro. Não espera morrer para pedir socorro. Não espera o seu casamento acabar para pedir socorro.
Não espere as suas emoções se estraçalharem por completo para pedir socorro. Está vendo que vai dar errado? Pede socorro logo. Não espera as coisas chegar num ponto que não tem mais jeito para você procurar ajuda. Deixa eu falar, eu como pastor, eu já fui ter algumas situações que me dão uma revolta. Quando tem casais que vêm procurar a gente, sabe quando? Quando ele já decidiu, alguns já tinham até separado já no cartório. Espera as coisas desandar para depois procurar ajuda. Não espere a sua vida afundar. Não espere o seu desejo de servir a Deus afundar para você procurar ajuda. Deixa eu falar algo. Quando Pedro gritou, ele não falou, ele gritou. Porque é a situação que você tem que gritar. Enquanto está no começo, você pode falar. Mas quando as coisas desandar, você tem que gritar logo, porque senão não vai ter tempo. Eu vou te falar uma coisa para você. Se Pedro não grita, Jesus não estende as mãos. Vou falar uma coisa que veio no meu coração aqui agora. Aqui agora. Tem muita gente sofrendo por causa do orgulho. Você não teve a humildade de assumir que você errou, que você fracassou, que você fez coisa errada, e você não teve coragem de pedir socorro para Jesus. E porque você não pediu socorro para Jesus, Ele vai ver você afundando, e você vai afundar. Porque Deus não ajuda ninguém que não quer ser ajudado. Ou você escolhe o seu orgulho, ou você escolhe o Senhor. Ou você escolhe o Senhor, ou você escolhe o seu orgulho. Ou você escolhe ser socorrido, ou você escolhe morrer. A escolha é sua. Deus não vai contra o nosso livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio que Ele te deu, você está escolhendo morrer, a escolha é sua. Mas se você escolher dizer: Senhor, me socorre, vai vir uma mão aonde você está e vai te segurar e vai te tirar dessa situação. Vai vir uma mão aonde você está. Você pode não estar vendo ninguém, não está vendo nenhuma porta de escape, mas quando você se humilhar e dizer: Senhor, me socorre, vai vir uma mão do céu e ela vai te segurar e vai te arrancar e vai te colocar você no lugar firme e vai dizer: agora olha só para frente. Quando ele pegou Pedro e suspendeu Pedro, eu sei que havia uma expectativa no barco. Talvez alguns diziam: tá vendo? É muito afoito, é muito para frente. Aí ó, quase morre. Pedro quase morreu. Só que Pedro teve uma experiência que nenhum teve. Primeira experiência que ele teve duas ali. Primeira, andar sobre as águas. Segundo, ele voltou para o barco, dado a mão a quem? 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 Quem ficou no barco não teve essa experiência. Você pode ficar dentro do barco a vida toda. Deixa eu falar que você ficar no barco, você vai servir a Jesus dentro do barco. Glória a Deus, aleluia, benção. Quando você morrer, vai dizer para você assim: vinde bendito meu Pai, receber por herança o reino que você está preparado desde a fundação dos séculos. Você vai entrar, você vai ser salvo. Por quê? Porque você ficou no barco, mas você também não fez nada de errado. Ficou no barco, não fez nada de extraordinário, mas ficou no barco. O barco não era ruim. O barco era bom.
Só que tem um problema, Wellington. O bom é inimigo do ótimo. E o ótimo é inimigo do excelente. Se você acha que o bom está bom, você nunca vai querer o ótimo. Se você acha que o ótimo está bom, você nunca vai querer o excelente. É só escolha. Aí na hora do galardão, você vai receber uma coroa vazia, né? Receber uma coroa. Mas quando você resolve sair do barco, você fala, eu vou arriscar tudo, mas do jeito que está não dá. O dia que você colocar no seu coração que do jeito que está não dá, você pula fora do barco. Aí você vai, quem sabe até afundar, mas alguém vai socorrer você, vai dizer, olha, homem de pequena fé. O que é melhor, pequena fé ou fé nenhuma? Quem estava no barco tinha mais fé do que quem entrou na água? Pedro tinha pequena fé. Quem estava no barco tinha que fé? Nenhuma. É melhor ter pequena fé do que ter fé nenhuma. Porque a fé não está relacionada a tamanho, mas como você usa ela. E você só usa a fé se você tiver. Ela pode ser pequena, mas se você usa, você faz coisas extraordinárias. Então, quando Pedro estava afundando, Jesus segurou a mão dele e começou a andar para junto do barco com ele. Não carregou ele no colo, não, ele foi andando também. Só que, como ele estava grudado em Jesus, até falar uma coisa que veio aqui no meu coração. Quando ele estava grudado em Jesus, o vento e a tempestade soprava ele. Porque quando você está grudado em Jesus mesmo, você não tem medo dos ventos, você não tem medo da tempestade, você não tem medo da crise financeira, você não tem medo da enfermidade, você não tem medo das ameaças, você não tem medo do levante das trevas, você não tem medo de nada. Quando você anda com Jesus, você sabe que você está no lugar mais seguro que existe. Agora, se você está com medo, talvez a sua mão está sozinha. Se você está vivendo uma vida de medo, é porque a sua mão talvez não está segurada em Jesus. Se a sua vida é uma vida de insegurança, quem sabe você não está andando com mãos dadas com Jesus. Aí de repente Jesus entra no barco com Pedro. Quando ele entra no barco com Pedro, o que acontece? A tempestade acalma. Aí eu vou encerrar agora dizendo: a tempestade só acalmou no barco quando Jesus entrou no barco. Parece assim meio assim estranho uma pessoa sair dentro do barco e entrar numa tempestade. Mas quando Pedro saiu de dentro do barco e entrou na tempestade, quem estava na tempestade? Se ele estava na tempestade, ele não estava. Se ele estava na tempestade, ele não estava no barco. Aí eu te pergunto, o que adianta um barco se Jesus não está nele? Aí eu te pergunto, o que adianta um barco se Jesus não está nele? Pastor, servir Jesus é muito difícil. É muita prova, é muita luta, eu sei. Mas em meia luta, em meia prova, ele está lá. Que adianta ter uma mansão, dinheiro no banco, carros novos, importados, fazendas, se o Senhor não está lá com você? Se o Senhor não está lá com você, o melhor lugar que você possa estar não é onde os seus olhos acham
que é o melhor. O melhor lugar que você pode estar é onde você sabe que Jesus está lá. Porque o lugar que Jesus está é um lugar de segurança. E se você está no lugar que Jesus não está, por mais que pareça seguro, eu tenho uma péssima notícia para você. Você está totalmente desprotegido e não sabe. E não sabe. E diz a Bíblia que quando eles entraram no barco, os discípulos o adoraram. E quando eles atravessaram para o outro lado, chegaram em Genezaré, os homens daquele lugar, quando ele chegou ali, e eu estou encerrando, eles reconheceram Jesus. Sabe o que eles fizeram? Ele saiu por toda Genezaré dizendo: gente, tem alguém enfermo aí? Tem alguém possesso aí? Tem alguém oprimido aí? Tem algum cego? Tem algum aleijado? Aí eu falo assim: tem, na minha casa tem um aleijado, na minha casa tem um cego, ou minha mãe está doente. Traz todo mundo. Por quê? Jesus acabou de atravessar o mar e acabou de entrar em Genezaré. Quem estava anunciando não estava doente, não era aleijado, não tinha nenhum problema de saúde, mas se preocupava com quem tinha empatia. Ele sabia que a cura tinha chegado, a libertação tinha chegado, o milagre tinha chegado. E eles saíram correndo por toda a cidade, chamando as pessoas enfermas. E chegou aquela multidão. Ele disse: Senhor, permite que pelo menos toque na orla das suas vestes. Ou seja, Jesus, não precisa tocar em ninguém não, não precisa falar nada não, deixa só eles tocar na orla das suas vestes. E todos eram curados. Sabe o que eu vejo aqui? Primeiro, empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar das pessoas, sentir a dor das pessoas, querer ajudar as pessoas como se fosse próprio. Aqueles homens falaram: vamos buscar todo mundo que está doente, enfermo, oprimido, porque Jesus chegou. E veio aquela multidão. Segunda coisa, eles tinham tanta fé. Eles não andavam com Jesus. Quero até fazer um parente. Eles não andavam com Jesus, mas conheciam a fama de Jesus. E a fama de Jesus criou uma fé neles tão grande que eles tocavam só na orla das suas vestes e eram curados. Aí eu quero só fazer uma aplicação aqui. Quero orar por você. Eles não andavam com Jesus, mas ouviu falar de Jesus e tinha mais fé do que quem andava com Jesus. Quer uma notícia ruim? Quer não? Eu vou te falar. Tem gente que não serve a Jesus igual você serve. Tem gente que não anda com Jesus igual você anda, mas tem mais fé nele do que você. Acredita mais nele do que você. Vive mais milagre do que você. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós acostumamos com Jesus. Nós acostumamos com Jesus. Uma certa feita ele estava andando no meio da multidão, todo mundo espremendo ele. Chegou uma mulher por detrás, baixou, tocou nas suas vestes. Falou: opa, alguém me tocou, saiu virtude. Mas tinha um monte de gente tocando nele. Na verdade, tinha um monte de gente empurrando ele. Só aquela mulher tocou. Sabe qual é o nosso problema hoje? Nós empurramos muito Jesus, mas quase não tocamos nele. Nós empurramos muito ele, mas não tocamos nele. Porque quando a gente toca nele, a gente é curado. Quando a gente toca nele, a gente é transformado, a gente é mudado, a gente é quebrantado, a gente é restaurado. Quando nós tocamos nele, a nossa vida é mudada. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Tem muita gente que empurra Jesus, poucos que tocam. Porque os que empurram Jesus continuam do mesmo jeito. Continuam do mesmo jeito. Continuam do mesmo jeito. É levantando, caindo, levantando, caindo.
é arrumando problema, é arrumando de solução, é reclamando de todo mundo, é insatisfeito com tudo, parece que nada está bom para ele, mas quando você toca em Jesus, você tem a sua vida mudada, você passa a ser grato, você passa a ser mais amável, você passa a valorizar aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, você passa a ser mais grato por aquilo que o céu está fazendo, por aquilo que o céu está manifestando. Vamos colocar em pé. Deixa eu falar algo. Com base nesse texto que nós lemos. As dificuldades da nossa vida, elas vão nos trazer experiências tão grandes que pode nos servir para a vida toda. Então nunca queira fugir dos problemas. Enfrente ele. Nunca queira correr das dificuldades. Enfrente ela. Porque as dificuldades vai te capacitar você para você viver coisas extraordinárias. Pedro afundou um dia, mas teve um dia que ele se colocou de pé e quase 3.000 almas aceitou a Cristo. Pedro afundou um dia, mas teve um dia que quando ele passava, a sombra dele curava as pessoas. Não vire as costas para o problema hoje, porque esses problemas vão te capacitar você para coisas extraordinárias. E lembre-se, talvez o conforto que você vive é o pior inimigo do seu destino, porque Deus tem coisas grandiosas para quem confia que a água pode virar chão. Porque quando você coloca o pé, Deus coloca o chão para você.